aqui de novo. Essa semana eu tô aparecendo muito, hein, gente? Vamos para geografia? Assistiu o vídeo de ciências? Ok. Fez a atividade avaliativa de ciências? Ok também, professora, porque minha turma é fenomenal. Gente, nossa atividade avaliativa de ciências está bem legal, porque também é um conteúdo que nós falamos muito sobre ele, e que tem videoaula já gravada, tem tarefa pronta no livro, tá bom? Então, vocês vão tirar de letra. Muito legal mesmo. Eu gostei muito de dar essa aula para vocês lá no dia 16, se eu não estiver enganada. Agora eu abro o YouTube e a gente confere. Olha aqui, a construção de uma moradia. Também é a unidade 2, igual ciências, unidade 2. Nós falamos sobre os materiais utilizados para construir uma casa. Se vocês abrirem o livro aí de vocês na página 112, vocês até vão ver que está um embaixo do outro, né? Areia, tijolo, madeira, pedra, cal, cimento. Aí tem a parte do acabamento, que pode pôr janela de vidro, janela de madeira, porta de vidro, blindex, né? Se dentro do banheiro quiser colocar box, espelho, pode fazer armários planejados. Então, são muitas coisas envolvidas na construção de uma casa. Tem a parte elétrica, fiação, tem os detalhes, igual as tomadas, tem muitos detalhes envolvidos na construção de uma casa. E além dos detalhes de uma construção de uma casa, nós temos os profissionais e nós temos também a maneira como a gente consegue observar esse ambiente. E aí foi sobre isso que o nosso livro falou. Na página 114 e na página 115, fez um resuminho, assim, dos principais profissionais que estão envolvidos na construção de uma casa. A gente sabe que não são todos, até porque, nossa, quantas páginas não seriam, né, gente? Mas aqui colocou os principais. A gente falou da função de cada um, a gente falou que antes de começar tudo, existe uma planta, existe uma programação de como essa casa vai ser. E a primeira profissional contatada é o arquiteto, que é quem vai elaborar essa planta da moradia. E aí depois vem engenheiro, vem mestre de obras, pedreiro, pintor, eletricista, encanador e um monte de gente. E aí nas páginas 114 e 115, a gente vê sobre esses profissionais, a gente lê sobre eles, vê fotos sobre eles, certo? Continuando, a gente consegue lá na página 118 ver as partes de uma moradia. Aí o nosso livro fala sobre os cômodos, como as casas normalmente são divididas. A gente sabe que nem todas as casas são iguais, algumas são muito grandes, outras são pequenas. Tem pessoas que moram em apartamentos, tem pessoas que moram em mansões, tem pessoas que, igual por exemplo nos índios, moram em ocas. Existem diferentes tipos de moradias, né, gente? E aí, vem falando na página 119, continua falando sobre as partes das moradias. Até da lavanderia o livro fala. E aí, como eu disse, as coisas mudam, né? Dependendo do tamanho da casa, as repartições. Às vezes tem casa que a cozinha é junto da lavanderia, porque é apartamento, né? Tem casas que a lavanderia é fora de casa, é externa. Então, depende muito do ambiente em que aquela casa é construída. A gente viu também sobre as diferentes maneiras de se observar. Que a gente tem a visão frontal, que é a visão de frente. A gente viu sobre a vertical, que é aquela que é do alto e de cima. Também nos permite ver partes da casa. No caso da frontal, a gente vê o telhado, então a gente tem noção do tamanho daquela casa. A visão, na verdade, a visão oblíqua, né? Que a gente vê por cima. E a gente tem visão geral do tamanho da casa. Ela é meio que de canto e por cima, então a gente vê tudo. Na visão vertical, a gente vê por cima só o telhado, e aí a gente tem noção do tamanho do lote, essas coisas assim. E a visão de frente, a gente vê a fachada da casa, garagem, portão, se tem jardim na frente, esses detalhes. E aí, na aula que eu vou mostrar agora para vocês, a gente fala sobre isso. Continuando o assunto, a gente teve uma tarefa sobre os cômodos da casa, certo? Então, basicamente, o nosso conteúdo é isso. Vocês podem olhar o livro de vocês, desde a página 112 até a página 123.
que aí fala sobre todo o conteúdo da nossa atividade avaliativa, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês que no YouTube tá de fácil acesso, olha. Eu digitei professora Jéssica. Peraí. Deixa eu clicar de novo que não quis abrir. Eu digitei professora Jéssica, aula do dia 16/4. E aí eu dei aula de português, dei aula de matemática, adiantei aqui o vídeo. E aí eu vim para a aula de geografia. Olha o que eu expliquei nesse dia, rapidinho. Geografia para vocês. Boa aula! A nossa aula de geografia é baseada na página 120 do livro. Se você não está com o seu livro, dá um pause aí no vídeo e pega o livro, por favor. Abre na página 120. Embaixo do tema Observando de diferentes maneiras as nossas moradias, nós vamos ver que existem várias possibilidades de observar o mesmo elemento. No caso da moradia, a minha visão, ela muda a minha percepção. O que é isso, professora? Ela muda a maneira de eu enxergar aquele ambiente. Dependendo da posição em que eu estou, eu consigo observar diferentes detalhes. É isso que está falando aqui nessa página 120. No primeiro quadradinho, ele trabalha a visão frontal, que é a visão de frente de uma casa, certo? O livro deixa bem claro, olha, visão de frente. Vamos ver o que é isso na prática? Observa com a professora essa imagem. Olha que imagem, que bela casa, que bela paisagem que a gente consegue observar com essa foto que foi tirada de frente. Essa casa não é minha, gente, certo? Mas é uma linda casa. A gente consegue observar detalhes do jardim, detalhes da pintura, detalhes do telhado, são detalhes diferentes. A gente consegue observar a calçada. Essa visão de frente é como se fosse a apresentação da casa. É aquela visão que a gente olha de frente e fala, que casa bonita. Ou, nossa, essa casa é bem simplesinha. Mas que bom que a pessoa tem uma casa para morar, né, gente? Então, a visão de frente é isso. É aquela paisagem que a gente vê. E a gente consegue observar detalhes. É uma visão ampla? Não. A gente vai ver mais na frente qual é a visão que é considerada realmente ampla. Então, essa é a visão frontal, certo? A gente observa de frente e consegue observar detalhes da fachada da casa. Da garagem, detalhes do portão, detalhes das janelas. Ok? Vamos para a segunda visão. O livro coloca como visão vertical. Aí até do ladinho aqui fala assim, olha, do alto e de cima. Detalhe, as minhas imagens são diferentes da de vocês. Eu procurei imagens maiores para a gente ter um melhor entendimento do assunto. Então vamos ver a nossa visão vertical, do alto e de cima. Na visão vertical, eu consigo observar o tamanho da construção. Pelo tamanho do telhado, eu consigo ter noção do tamanho da construção. Mas na visão vertical, eu não consigo observar detalhes como naquela visão frontal. Eu não vejo a garagem, eu não vejo janelas, eu não vejo portão. Então, ela é uma visão mais importante para observar o tamanho da construção, certo? Mas ela não é uma visão de apresentação. Você compraria uma casa olhando só o telhado? Não, certo? E tem outro detalhe ainda. A visão vertical, ela é muito usada quando precisa disso aqui, olha. Reparos nos telhados. Olha a diferença desse telhado com o telhado anterior. Nesse telhado aqui, a gente consegue observar que é uma construção nova e com certeza esse telhado não precisa de reparos. Mas se a pessoa quer saber se o telhado dela precisa de reparos, basta ela recorrer a essa visão vertical. Se o telhado precisar de reparos, ela vai perceber isso olhando de cima, certo? Então esse telhado com certeza precisa de reparos. A outra visão que o livro de vocês apresenta é a visão oblíqua. Aí aqui do ladinho ele especifica o que é isso. É do alto e de lado. Então essa visão sim é considerada pelo livro de vocês como uma visão ampla. A gente consegue observar a casa como um todo. A gente vê tanto a apresentação da casa, a fachada,
como o telhado, certo? Detalhes da lateral da casa. A gente vê que desse lado não tem outra casa, é como se fosse um jardim. No caso lá, a cidade é bem diferente da nossa, então as plantações também são diferentes. E já desse lado tem outra casa. Então a gente consegue ter uma visão bem ampla quando a gente observa pela visão oblíqua. Então esses são os 3 tipos de visões de se ver uma moradia. De frente, de cima, vertical, e oblíqua, que eu também vejo por cima, mas eu vejo um pouquinho de ladinho para observar mais detalhes, certo? Continuando, a gente vai ver a nossa tarefinha do livro, ok? É isso, gente. Então, nesse vídeo, eu expliquei a parte da maneira como nós vemos a casa, da apresentação. Pode ser visão vertical, visão frontal ou visão oblíqua. E aí, na outra aula que eu dei na outra semana, que eu também vou mostrar para vocês o vídeo, a professora fala sobre os profissionais. Vou abrir aqui e já mostro para vocês. Vamos lá, gente. Nesse dia, a professora explicou sobre os profissionais. Vou mostrar para vocês. Vocês podem acessar também, se quiser, professora Jéssica, a aula do dia 23/4. Eu dei pausa até que eu fiquei bonita. Vamos lá. Ansiosa para acabar a aula para mostrar a receita para vocês. Vamos lá para a aula de geografia? Gente, olha onde eu estou! Dentro do nosso livro de geografia. Vamos para a nossa aula? Página 114, abre aí que você vai encontrar essa página aqui, onde eu já estou mergulhada no livro de geografia, certo? Nossa aula de geografia vai falar sobre as pessoas que trabalham numa construção para deixar a nossa casa pronta. Na última aula de geografia, a gente fez umas paginazinhas aí para frente, eu achei melhor fazer aquela primeiro. Sobre as várias formas de se ver uma moradia, qualquer ambiente, né? Vertical, oblíquo ou frontal, de frente. E aí agora nós vamos ver os responsáveis por uma construção, certo? E aí, a primeira parte das pessoas responsáveis por uma construção, vou mostrar para vocês aqui agora. A planta é o início de uma construção. Quem faz a planta é o arquiteto. Professora, o que é a planta de uma casa? Se vocês olharem aí no livro de vocês, na página 114, tem um quadradinho pequenininho lá em cima, que fala assim, ó, glossário. A planta é o desenho que representa a moradia da casa, ou edifício, ou terreno. Então, o arquiteto, ele planeja como vai ser o desenho daquela casa junto com os donos, né? Ah, eu quero 3 quartos. Vamos ver se nesse terreno dá para construir uma casa de 3 quartos. E aí ele planeja aquela casa com o dono. Aí, depois de planejada a casa, quem orienta os trabalhadores da construção, conforme está aí no livro de vocês, é o mestre de obras da construção ou o engenheiro civil, certo? Eles são responsáveis por orientar os trabalhadores para que aquela construção siga as regras, siga as instruções que precisa, né? Tem leis estabelecidas de questão de segurança e várias outras questões, que são esses dois aqui que vão orientar uma construção. Quanto maior a construção, mais trabalhadores envolvidos, certo? E aí, depois, lá, quando já está no processo de construir, quem vai erguer as paredes e colocar os pisos ou azulejos é o pedreiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês na imagem, certo? O pedreiro, olha aqui, observa com a professora, ele trabalhando, tá vendo? Ele está erguendo as paredes da casa, fazendo o serviço. E aí, gente, depois que as paredes estão erguidas, a gente passa para a próxima fase. E aí, continuando o nosso mergulho pelo nosso livro, na página 115, a gente vai ver, né, vai conversar sobre os outros trabalhadores que estão envolvidos. Aqui está aparecendo eletricista e aqui está aparecendo vidraceiro. Mas em cima do livro de vocês, vocês vão ver o pintor e o marceneiro, certo? O pintor, ele é responsável pela pintura da casa, óbvio.
das paredes, das janelas. Agora, quem faz as janelas, quem faz a madeira que vai ser usada na casa, aí é o marceneiro ou o carpinteiro. E aí a gente desce para esses dois profissionais que nós estamos vendo aqui, olha. O eletricista, que ele é responsável por toda a parte elétrica da casa, certo? Existem muitos cuidados, gente, que precisam ser seguidos em relação à parte elétrica, porque pode ser muito perigoso se ela não for bem feita. Eu tenho aqui na minha casa um eletricista, Rafael, meu marido. Vocês já sabem que é ele, né? Eu já falei sobre ele com vocês. E eu sei que existem normas que precisam ser seguidas para a nossa segurança e também para a eficiência, né, do funcionamento da parte elétrica. Aí no livro está falando que ele é responsável, aqui ó, acompanha aqui comigo a leitura, por instalar os fios, os interruptores, os soquetes, onde as lâmpadas serão ligadas. E dependendo da maneira como isso for feita, se não for bem feito, a gente pode tomar choque. Existem muitos equipamentos de proteção, contra choque, inclusive. E é isso, amores. Então, como a professora mostrou para vocês, lá na aula do dia 23/4, vocês encontram os detalhes que a professora explica, né, de forma detalhada sobre cada um que está responsável pela construção de uma casa, sobre a planta, beleza? E aí, agora eu vou mostrar como ficou a nossa atividade avaliativa para a gente fazer a leitura dela juntos. Vou abrir para vocês e fazer a leitura junto com vocês da nossa atividade avaliativa de geografia. Como sempre, o cachorrinho do meu vizinho, ele quer participar da aula, gente. Explicar. Vamos lá. Começando pelo cabeçalho, avaliação diagnóstica de geografia. Aí eu coloquei a imagem de uma planta de uma casa. Vocês vão observar e vão marcar um X aonde fica a sala e o quarto. Na letra B, vocês vão me explicar o que é uma planta. Lá no vídeo que eu mostrei, eu até expliquei. No livro de vocês também tem a explicação. Vai me dizer quantos cômodos essa imagem tem. Na número 2, vocês vão ver que existem muitos profissionais responsáveis pela construção de uma casa. E aí eu dei algumas dicas. Só um minuto, gente, eu vou fechar a janela. E aí eu dei algumas dicas para vocês, acho que assim abafou o barulho, mas sobre a ação que aquele profissional faz, e vocês vão me dizer quem é o profissional envolvido nisso, tá bom? Por exemplo, aí na letra A, responsável por colocar os vidros e as janelas. Qual é o nome do profissional? Letra B, os canos de água e as torneiras são colocados pelo... Quem elabora a planta da moradia? Na letra C. Na letra D, quem ergue as paredes da casa e coloca os pisos? Na letra E, quem é responsável por toda a parte elétrica da casa? E aí vocês vão, com muita atenção, responder essas questões, tá bom? É só colocar o nome do profissional. O nome da profissão, na verdade, né? Por exemplo, pedreiro, pintor, eletricista e assim por diante. Na 3, vocês vão usar a imaginação de vocês. Imaginação, deixa fluir. Imagine que você está organizando uma construção. Bora lá. Você cresceu, trabalhou muito, juntou dinheiro para construir sua casa. Como seria a sua casa? Como você imagina na hora que você estiver adulto e for construir sua própria casa? Que materiais você usaria? Lembra que eu comecei essa revisão lendo lá alguns materiais? Quais você usaria além daqueles que eu li? Que profissionais você iria contratar para construir a sua casa? Aí você vai desenhar para mim como seria a sua casa, você só vai desenhar. Como você imagina que vai ser sua casa. Capricha, hein, gente? E aí depois lá embaixo, na linha, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Letra A, quais os materiais você usou na construção da sua casa? E na letra B, quem é os profissionais que você contratou. Beleza? Escreve aí para a professora. Na número 4, para ter uma ideia completa do tamanho e localização de uma moradia, na revisão, a tia Jéssica falou sobre isso. Podemos observá-la de diferentes formas. Quais são
são as 3 maneiras de se ver uma moradia? Nós falamos sobre isso, gente. A 5 tá de graça. Pinte a imagem que mais parece com a sua casa. Professora, não tem nenhuma que parece minha casa. Pinta que mais se aproxima, tá bom? E aí, obviamente, vocês vão dar um show e um emoticon aí muito feliz, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa atividade avaliativa de geografia. Gente, eu não falei que era fácil? Meu Deus, tá muito legal essa atividade avaliativa. Assim é até bom fazer, não é, amores? Boa atividade avaliativa para vocês. Espero ter ajudado. Se quiser voltar nos vídeos e assistir, presta atenção aí nas datas que a professora colocou. Acessa lá no YouTube e tire bom proveito de tudo isso que a gente está tendo como recurso, né? Beijo, boa atividade avaliativa. Ó, concentração. Concentração. Concentração vai começar, mas não é a brincadeira da família brasileira. É a atividade avaliativa do 2º ano. Vai lá, beijo!